Ela já me coloca um pouco mais perto de Deus do que ela, o que já não é verdade. Mas ela quer conversar comigo, e ela entra na minha sala para conversar e fala para ela: ó, eu tô com medo, minha vida tá por um fio, meu casamento tá por um fio, meu filho está nas drogas, minha filha engravidou, adolescente, o que eu faço? E é comum em gabinetes pastorais a pessoa falar assim: pastor, o que você falar eu faço. Isso, porque ninguém quer ter a responsabilidade dos seus próprios atos. Mas se a pessoa falar isso para um pastor que quer trabalhar com essa lógica, ele está com a faca e o queijo na mão. O que eu faço? É verdade. Quer dizer, imagina uma mãe desesperada porque a filha começou a, sei lá, andar com más companhias e foi embora de casa. E ela vira para um pastor e diz: o que você quiser eu faço. Ah, ela faz. Ele falou: então agora você vai fazer campanha, você vai dar não sei quantos R$1.000, sabe? Que é uma crueldade. Crueldade você falar para essa mulher: não, então você vai participar aqui de 7 cultos da minha igreja e no dia seguinte a tua filha está em casa. Não pode ser, porque a filha dela também é livre para ir embora. Então existe um jeito de pastorear as pessoas que é muito difícil, que é olhar para essa mulher e falar assim: ó, a tua filha está fazendo mau uso da liberdade dela. O que a gente tem que fazer? Uma caminhada longa para colocar na cabeça dessa adolescente, desses milhares de adolescentes que existem no Brasil hoje fazendo um monte de bobagem. Isso, vocês são livres, mas tomem cuidado para não usar essa liberdade da maneira errada. Então mais fácil é colocar medo. Mais fácil eu falar para esse adolescente: que é pecado fazer isso, que é pecado fazer isso. Aquilo. Você vai na balada, então você toma cuidado, porque Deus, isso é uma crueldade, é uma pastoral da covardia, é de pastor que não tem ideia, é de pastor que não tem conteúdo para sentar com o adolescente e falar: ó, senta aqui que eu quero conversar com você a respeito das consequências disso que você vai fazer. Eu lembro quando eu era criança que a gente cantava uma musiquinha na igreja, que era assim: cuidado olhinho que vê, cuidado mãozinha o que pega, não me lembro direito, o pezinho, pisa, porque nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. E insistia, né? Cuidado, mãozinha, cuidado. E a gente não percebe, mas esse é a pastoral do medo, sendo ensinada para uma criança. Quer dizer, por que a mãozinha tem que tomar cuidado onde pega? Porque o Papai do céu está olhando. Por que tem que olhar? Porque Deus está olhando. Não. A mãozinha tem que tomar cuidado, sim. Mas não é porque o Papai do céu está olhando. É porque ela pode morrer. Exatamente. O olhinho tem que tomar cuidado para onde olhar. Agora não é porque o Papai do céu vai condenar. É porque dependendo das coisas que você olha e o seu coração deseja, você pode estar trazendo um inferno para sua vida. Exatamente. Então a gente tem que colocar na cabeça dos mais novos, eles têm que tomar cuidado. Mas é por valor à vida, é por amor a Deus, não é por medo de Deus. E por amor a eles próprios. A eles próprios. Né? Ele falou assim: eu sou tão grato a Deus pela vida que tenho, que Ele me deu, que eu tomo cuidado onde eu piso. Eu tomo cuidado onde eu ando. Porque eu sei que Deus me fez livre e quer que eu trilhe um caminho do bem. Mas é mais difícil. Mas eu, pelo menos, coloco minha cabeça no travesseiro à noite e durmo. Que eu não estou manipulando ninguém através do medo e muito menos ainda, usando de dinheiro para salvar a vida de alguém, para trazer o marido de volta e convocando pessoas desesperadas para fazer campanha na igreja que eu pastoreio. E a igreja que eu pastoreio, graças a Deus, milita contra isso e paga caro por isso. Mas a gente vai militar contra enquanto for, porque o pastor Ricardo Quadros Gouveia tem uma frase que diz: a esse Deus que a gente tem que comprar, ele não só não quer, como ele milita contra. Como ele milita contra. Então não é só que eu não quero, não, eu faço campanha contra. Aliás, você falou uma coisa que eu acho super importante, por exemplo, às vezes acontece uma coisa com uma pessoa e ela vai num pastor e o pastor diz: vamos fazer campanha, vamos orar, que a sua filha vai voltar. E isso eu vejo muito, como terapeuta de casal, que às vezes o casal, nem o homem, nem a mulher quer fazer certas coisas que seriam favoráveis ao seu casamento ou à continuação do seu casamento. E aí o casal acaba se separando. E é engraçado que nenhum dos dois quis fazer nada do que seria necessário para continuarem juntos, mas aí geralmente a mulher, se ela for abandonada, então ela vai numa igreja e diz assim: agora eu vou orar, eu vou pedir a Deus, mas Deus vai ter que trazer o meu marido de volta. Aí eu fico pensando, você já deveria ter feito alguma atitude antes do seu marido sair de casa. Exatamente. Que você orar e pedir a Deus. Deus não vai amarrar um homem ou uma mulher, os pés e as mãos, e vai trazer de volta para você. Se a sua atitude... E qual é a saúde desse relacionamento, né? Uma pessoa do meu lado obrigada, eu não quero. Não é? Uma vez eu estava dirigindo
E eu gosto muito de olhar os postes quando eu estou dirigindo, porque tem sempre assim, trabalho de amarração. Traga o seu amor de volta e você só paga depois. Eu fiquei olhando aquele negócio, trabalho de amarração. Quem é uma pessoa que quisesse que o seu amor voltasse, porque tem um trabalho feito para ele voltar, ou para ele amar, que tipo de valor essa pessoa dá a si própria? Exatamente. E um amor não se torna bonito com corrente, né? Não é verdade? Um amor se torna bonito quando tem vontade de voltar para casa. Hélio Pellegrino, que é o sociólogo, ele dizia que a liberdade é o chão do amor. Exatamente. E a saudade também é o chão do amor. A pessoa precisa querer voltar. É a vontade de vir para casa. Quer dizer, ir para casa é o momento mais especial do meu dia. Agora já imaginou você amarrado? Coitadinho de Santo Antônio, né? Ali fica sempre. E você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão de lidar com casais, né? E assim, as pessoas acham que ser espiritual é resolver todos os problemas orando. E oração, eu acho que é uma prática, um exercício maravilhoso da espiritualidade cristã. Mas oração não é uma negociata que eu faço com Deus para Ele realizar coisas para mim. Oração é uma conversa que eu tenho com Deus porque Ele realiza coisas em mim. Repete essa frase que eu amei. Fala, como é que é mesmo a oração? Orar não é pedir para Deus fazer coisas para mim. Orar é abrir a minha vida para Ele fazer coisas em mim. No meu coração. São valores do meu interior. Então, tem muita gente que diz, poxa, eu oro muito. Então, mas a questão às vezes não é o tanto que eu oro, você tá orando o que eu oro. Isso. Exato. Você está orando e com perdão, mas Deus está lá dizendo, falando, isso é fruto da liberdade, eu não posso mexer nisso. Então a gente acha que espiritual é aquela pessoa que está com um problema, vou usar o exemplo do casamento, está com um problema conjugal e ela ora. E a terapeuta, e o pastor, e o conselheiro estão dizendo, vocês têm algumas coisas para fazer. E ela está lá orando. Não, isso não é espiritualidade, isso é negligência. Exatamente. Espiritualidade é orar, pedir para Deus fazer coisas em mim, e aí eu coloco a mão na massa. Aí eu vou atrás do que a minha terapeuta falou, do que o meu conselheiro falou, e a oração ela tem que vir seguida de determinadas ações. E o problema é que ao orar, eu chego à conclusão de que eu vou ter que mudar algumas questões da minha vida. E a gente não quer, né? Quando a gente está com um problema com alguém, a gente quer que o outro reconheça. Sempre é o outro. Sempre é o outro. É interessante. Eu digo, não, mas me fala de você. E você? O que você pode fazer para o seu relacionamento mudar? A pessoa, não, mas ele... Não, eu quero saber de você. Então, de alguma maneira a gente faz isso com Deus também. Como é que vamos resolver? Não, então eu vou orar e pedindo a Deus. Vou pedir a Deus para fazer isso por mim. Acontece alguma coisa ruim que eu fiz de errado? Não, mas isso aí foi o mal, foi o diabo que fez. Vamos falar sobre isso? Vamos. Sobre a influência do mal na nossa vida? Vamos. que é assim, ainda nessa questão entra para mim na questão da negligência, né? A gente gosta de idealizar inimigos na nossa vida para a gente não ter que se responsabilizar por alguns erros nossos. Tudo é culpa do diabo. Então, aconteceu alguma coisa, é o inimigo. No meio evangélico tem muito essa expressão, né? É o inimigo que se levantou, é o inimigo que se levantou. Quem que é esse inimigo? A gente precisa dar nome a ele, né? E Jesus, quando ia expulsar os demônios, ele perguntava o nome, porque para exorcizar tem que saber o nome. E é duro quando às vezes eu vou atrás desse inimigo e ele chama Vili. E eu preciso ter coragem de dizer, o erro não está nesse inimigo que você está transferindo, esse erro está em você. Eu sou meu próprio inimigo. Eu tenho. Quer dizer, eu acho que o ser humano tem dentro dele o bem e o mal em potencial. Né? Um Cristo e um diabo. Uma beleza e um feio. E qual que é o trabalho? Qual que é o alimento? Tem uma história que eu conto muito para os adolescentes, que eu ouvi de um testemunho de um índio. Então precisa dar as devidas descontos, porque é o testemunho de um índio. Um índio que ele se tornou um cristão. E ele foi dar o testemunho dele e ele falou assim, eu era um homem muito mau, eu era violento, eu agredia minha esposa, eu batia nos meus filhos. Era como se um cachorro muito ruim vivesse dentro de mim. E eu conhecia Cristo. E um cachorro bom passou a viver dentro de mim. Olha que legal. E hoje, esses dois cachorros, eles lutam dentro de mim. Sabe qual ganha? O que eu dou comida. Olha, muito bom esse exemplo. E eu olhei, quando eu ouvi a história desse índio, o testemunho, eu falei, nossa, aqui ele conseguiu simplificar aquilo que eu entendo por batalha espiritual. Que é um negócio que acontece dentro do meu coração. Quer dizer,